Olá, bem-vindos a mais uma edição do Sintonia de Ataque, que vai olhar detalhadamente para o Campeonato de Portugal e para as competições da Associação de Futebol de Aveiro. Hoje substituo o Filipe Dias na moderação deste programa, mas deixo a nota que estará de regresso muito em breve para liderar e bem o Sintonia de Ataque. Durante a próxima hora olhamos para o desfecho da sexta jornada do Campeonato de Portugal, mas também para as emoções trazidas pela quinta jornada do SABSEG. Hoje temos como convidado especial o Mister Miguel Rapinha, também connosco os habituais craques de microfone, Carlos Silva, João Pinto e Helder Neto, pelo menos para já. Poderá ainda juntar-se mais alguém a nós. Proponho começarmos pela quinta jornada do SABSEG, que terminou com os seguintes resultados: Passos de Brandão 1, Alba 1, Espinho 2, Fiens 4, Esmoriz 0, Pampilhosa também 0, Ovarense 5, Juveforce 0, Lobão 3, Avanca 0, Oliveira do Bairro 2, Relâmpago Nogueirense 1, Águeda 4, São Roque 1, Vista Alegre 2, Fermentelos também 2 e Cesarense 1, Estarreja 1. Ao fim de 5 jornadas, 3 equipas lideram a classificação do SABSEG com 13 pontos, são elas Ovarense, Estarreja e Fiens. O Oliveira do Bairro segue em quarto lugar com 12 pontos, o Passos de Brandão fecha o top 5 com 11 pontos. Na sexta posição surge o Lobão com 10, o Espinho é sétimo com 9, o Águeda ocupa a oitava posição com 8 pontos, Fermentelos e São Roque somam 7 pontos no nono e no 10º lugar. O Alba é oitavo classificado, é o 11º classificado com 6 pontos, o Cesarense 12º com 5, a Juveforce com 4 ocupa o 13º lugar, seguindo-se o Relâmpago Nogueirense com 3 pontos na 14ª posição. Pampilhosa, Esmoriz e Vista Alegre somam 2 pontos e o Avanca é lanterna vermelha, ainda sem pontos amealhados nesta jornada. Temos muito para analisar durante a próxima hora. Começo naturalmente pelo nosso convidado, o Mister Miguel Rapinha. Bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Como é que olha para esta jornada, esta quinta jornada, mas também como se está a desenhar esta edição do Campeonato SABSEG? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar os ouvintes lá em casa, cumprimentar os comentadores habituais, dizer que é um gosto muito grande regressar a esta casa para falar de uma coisa que todos gostamos e agradecer o convite mais uma vez para poder estar cá presente. Do meu ponto de vista, mais uma jornada que traduz aquilo que eu perspectivava um bocadinho contra aquilo que fomos falando semana após semana aqui no programa, dando se calhar maior notoriedade, maior relevância a duas equipas, e eu tinha consciência que em função daquilo que eram algumas equipas que montaram plantéis do ponto de vista individual extremamente competitivos, que as coisas poderiam não ser tanto assim, e esta semana acabou por acontecer. Tivemos um Fiens que ao longo dos últimos anos nos habituou a ter arranques difíceis, a estar muitas das vezes até às últimas jornadas para resolver a sua situação classificativa. Este ano fez o trabalho de casa, manteve aquilo que de bom tinha, conseguiu equilibrar o plantel nos diferentes setores e posições onde tinha efetivamente algumas lacunas, e do meu ponto de vista tem efetivamente uma equipa, um plantel para poder fazer aquilo que está a fazer. Está neste momento no grupo da frente, no pelotão da frente, juntamente com o Estarreja, que não era novidade também, que mantém uma estrutura já ao longo de alguns anos, e eu dizia muitas vezes naquilo que era a análise que fazia do Estarreja no contexto de uma divisão abaixo, que eles tinham uma equipa de SABSEG, e eles tiveram a capacidade de saber manter essa base, acabaram por conseguir ir bem à imagem do que o Fiens fez, de se reforçarem bem cirurgicamente, a juntar à história que têm, às condições que também conseguem proporcionar para as suas equipas técnicas e os jogadores trabalharem, e temos mais uma equipa aqui a ombrear com essas duas que apregoávamos desde o início do campeonato serem se calhar os principais candidatos, que não o deixaram de ser, mas com a companhia de mais algumas, o próprio Passos Brandão, que num contexto muito difícil de jogar constantemente fora de portas nesta fase, e que passou exatamente por este processo que estas duas equipas que mencionei acabaram por passar. E temos aqui um campeonato extremamente competitivo, com estas equipas que vão na frente a destacarem-se por isso mesmo, pela capacidade que tiveram de equilibrar os plantéis. Eu deixei aqui de fora o Lobão,
mas tenho também que incluir, apesar de alguma turbulência, digamos assim, naquilo que foi o arranque da época, mas que acabou por conseguir encarreirar, exatamente, agora a terceira vitória consecutiva. E não estando neste pelotão a nível pontual, está logo ali a morder os calcanhares e é reconhecido. É uma casa que eu conheço, são pessoas que eu conheço, é uma base que eu também conheço e estava aqui a passar-me um bocadinho ao lado, mas tenho que incluir o Lobão também nesse lote de equipas. E depois todo um grupo de equipas que estão niveladas, que vão tornar aquilo que vai ser uma parte inferior da tabela classificativa, uma luta pela manutenção. Acérrima, não é? Eu prevejo que sim. Eu espero sinceramente que as equipas do Campeonato de Portugal que pertencem à Associação de Futebol de Aveiro façam o trabalho delas. Vamos ter também a oportunidade de olhar para o Campeonato de Portugal. Porque senão vai ser muito, muito complicado esta parte da tabela classificativa para atingirem os seus objetivos, porque acredito que, tirando estas equipas que mencionei há pouco, todas as outras lutam pela manutenção, pela melhor classificação possível, mas o que é certo é que alguém vai ter que descer. E depois uma palavra para uma equipa que eu identifico como aquelas primeiras 4 ou 5 que falei, e que neste momento está numa parte inferior da tabela, que é o Pampilhosa, que eu tive a oportunidade de estar presente ontem em Esmoriz para ver o jogo com o Pampilhosa. Eu sabia por aquilo que era a composição individual do plantel deles, que eles tinham efetivamente uma boa equipa. E fiquei surpreendido pela positiva, por aquilo que são as individualidades, por aquilo que cada jogador na sua posição é capaz de fazer. Não funcionam como equipa, acredito que seja se calhar o problema, mas que qualidade individual surpreendeu-me por esse campo. E depois uma palavra também para os Moriris, que num momento de mudança, num momento difícil, soube estar à altura, com uma equipa que, vou voltar a reforçar, extremamente competitiva, extremamente competente, o Pampilhosa, e os Moriz acabou por ter algum azar naquilo que foram as oportunidades que criou. Teve bolas nos ferros, teve oportunidades flagrantes para poder sair na frente do marcador e não conseguiu. E pronto, faço assim a minha análise relativamente ao campeonato de uma forma muito global. Se calhar estou aqui a ser injusto com uma outra equipa. Ainda teremos, se calhar, tempo ainda de escalpelizar-me um bocadinho mais a fundo. Também dizer que Pampilhosa, Esmoriz, Vista Alegre e também Avanca são equipas que ainda não conseguiram vencer esta temporada. 3 delas somam apenas 2 pontos, uma ainda sem qualquer ponto amealhado. João Pinto, como é que olha para a jornada? Também para a terceira vitória consecutiva do Lobão perante o Avanca, um jogo em casa por 3-0. Boa tarde, Filipe, boa tarde aos meus colegas e boa tarde ao Mr. Miguel Rapinha, boa tarde também aos nossos ouvintes. Pronto, falando do nosso jogo, foi um jogo de sentido único, e a vitória do Lobão não sofre qualquer contestação, até podia ter sido por outros números. Apesar do mau arranque do Avanca, e nós sabemos que o Avanca é uma equipa composta por jogadores muito jovens, acabaram por me surpreender, porque realmente é uma equipa muito jovem, mas é uma equipa que trabalha imenso. Pelo menos no jogo contra nós eu senti isso, ou seja, é uma equipa que taticamente tem miúdos evoluídos e que sabem posicionar-se bem, nos primeiros minutos do jogo acabaram por nos dificultar um pouco a vida. No entanto, fomos muito sérios e muito competentes naquilo que queríamos, e nós é que fizemos pela vida e conseguimos tornar as coisas mais fáceis, senão podíamos entrar ali num momento mais desconfortável. Terceira vitória consecutiva, é o segundo jogo que a gente faz sem sofrer golos, o que é bastante importante para ganharmos alguma estabilidade, e neste momento somos uma das equipas com menos golos sofridos, se não a equipa com menos golos sofridos, a parte do Estarreja. Uma palavra para a equipa do Avanca, que foi, como eu disse há pouco, uma equipa muito jovem. Por aquilo que eu fui vendo nos primeiros jogos do Avanca, acho que há ali uma evolução. E acredito que alguns, com a introdução de alguns elementos mais experientes na equipa do Avanca, pode ser que eles não passem por tantas dificuldades, mas uma palavra para eles, pela vontade, pela aquela ambição deles quererem disputar o jogo connosco, e gostei muito da forma como se apresentaram. Por fim, agradecer aos nossos adeptos pela presença em grande número nas bancadas, o que tem sido habitual já desde a época passada. Quanto à jornada, pronto, o Mr. Miguel Rapinha já falou aqui em algumas situações.
Destaco os primeiros pontos perdidos pelo Estarreja. Sim, em casa do Cesarense. Sim. Apesar que não são 2 pontos perdidos, porque o Cesarense mudou recentemente de treinador e jogar em Cesar é sempre um campo muito, muito difícil. Destaco a vitória do Águeda sobre um San Roque, que teve um arranque fantástico, até mais pelos números. Um 4-1 é um resultado esclarecedor, que talvez tínhamos um Águeda a fazer a vida difícil a muitas equipas. E, logicamente, a vitória do Fiães em casa de um forte candidato, até pelos golos que acaba por marcar fora de casa. Acho que não é qualquer equipa que faz 4 golos, seja ao Espinho ou ao Varense, em casa dessas equipas. E isto aqui também é uma prova clara que o Fiães tem um investimento bastante interessante e fez boas contratações. E acho que vamos ter um Fiães até ao final do campeonato a fazer um bom campeonato. E quem sabe, até juntar-se a estes 2 candidatos da frente, tanto Fiães como o próprio Estarreja. Muito bem. Hélder Neto também analisa esta 5ª jornada do SABSEG. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Filipe. Boa tarde aqui aos meus colegas de painel. E um abraço especial aqui ao Miguel Rapinha. Já há um tempito que eu não falava com ele. E a todos os ouvintes lá em casa. Pronto, eu acho que já foi quase tudo dito, Filipe. Acho que este empate de Passos Brandão não estava à espera daquilo depois das vitórias que tem feito. Aliás, o campeonato de Passos Brandão está a ser feito sempre fora. Sim. E eu pensei que, pronto, e acho aquilo que eu vi, acho que o Passos Brandão foi claramente a melhor equipa. Acho que o Alba teve uma situação ou outra e conseguiu fazer golo e o Passos Brandão depois não conseguiu reagir, mas a haver um vencedor, acho que o Passos Brandão esteve sempre mais perto de ganhar em relação ao Alba. E claramente o Fiães, para quem não conhece o Fiães, se calhar é surpresa, mas nós temos falado muito no Fiães, aquele investimento que o João falou nisso e eu subscrevo, e tem lá miúdos também com qualidade. Aliás, este Pereirinha também já foi meu jogador na formação de Feirense e com uma qualidade enorme. Protagonizou o hat-trick e a assistência também ao outro gol, não é? Portanto, é um miúdo formado na casa e eu fico todo contente por ele, e um abraço a ele se ele espera ouvir. Para dizer o quê? Porque há sempre miúdos com qualidade, eu já ando a debater isto há muito tempo, e o Fiães não tem medo nenhum em colocar estes miúdos, e os miúdos estão a dar frutos. E temos o Alvarense que fez o trabalho de casa, e eu acho que o Alvarense, e permitem-me os outros, vai continuar forte, porque já passou aquela onda da taça. Eu acho que as equipas, inicialmente, quando há taça, pode ter um plantel muito grande, mas ainda há aquele... Exatamente, e o plantel a ser formado, com muitos jogadores novos, jogadores com qualidade, é lógico, mas às vezes temos jogadores, não temos equipa. E eu acho que o Alvarense vai fazer agora o percurso, eu acho, aquilo que eu acho, daquilo que é um plantel do Alvarense fortíssimo, sem dúvida nenhuma. E o Espinho, pronto, aquilo que eu ouvi os comentários é que não fizeram na segunda parte, a primeira parte acho que até entraram forte, e a segunda parte o Fiães, pronto, e depois aquelas situações, agarramos aqui às arbitragens, às vezes, para cá se ver o jogo não há nada, há ali um lance polémico, mas pela visão da câmara parece que toca, mas não toca nele, portanto há lá um possível penalti, mas acho que foi acima de tudo um grande jogo, e o Fiães está de parabéns daquilo que foi fazer a Espinho. O resto, o Lobão fez o trabalho de casa, sem desprimor nenhum. Eu disse ao João que daquilo que vinha 2 vitórias, que era a 3ª consecutiva, porque isto, com todo o respeito pelo Avanca, eu acho que nesta altura, ou então o Avanca mete jogadores e uma experiência, tem vindo a meter, porque senão depois também já começa a ser, a distância começa a ser, e depois é aquilo que eu tanto digo, as equipas neste momento pensam, perder com o Avanca é impossível, mas se calhar se meter 2 ou 3 jogadores já começa a ser um problema também para as outras equipas. Sim. Portanto, isto cada vez mais, pronto. E os Moreiros empatou com o Pampilhosa. Os Moreiros também não têm feito resultados, mas eu acho que é um resultado positivo, é em casa, mas é positivo quanto a uma excelente equipa, vindo porque os Moreiros não têm feito um grande campeonato. Se calhar agora mudou o seu treinador, e eu costumo dizer, quando mesmo empatando em casa, eu acho que vai dar a volta por cima, e tem que obrigatoriamente, o mais rápido possível, porque temos as equipas no Campeonato de Portugal que estão completamente tremidas. Uma semana ou 2 estamos aqui já a pensar que só são 3 e de repente podem ser 7. Mas pronto, eu acho que a jornada em si, depois do Cesarense com o Estarreja, grande empate, o Estarreja tem feito um grande campeonato. E o resto, Filipe, acho que foi aqui, ao contrário da semana passada, praticamente toda a gente ganhou fora, e esta semana foi ao contrário, em casa, o fator casa foi mais importante. Só o Fiães é que ganhou fora. Exatamente, a semana passada dizemos o contrário, uma equipa ou outra que ganhou em casa. Sim. Portanto é para ver cada vez mais este campeonato, é extremamente difícil, muito competitivo, e temos campeonato. Muito bem. Carlos Silva, análise também à jornada, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para si, boa tarde para os meus amigos do painel e boa tarde para o Rapinha. E boa tarde especial para as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos.
Eu, depois de ouvir estes três... Não, vocês não conhecem. Não, vocês são três comentadores que estão dentro do assunto. E eu aceito as vossas opiniões de uma forma... Carlos, e agora peço desculpa, e vindo de ti, fico sempre orgulhoso quando tu tens é uma crítica construtiva ou destrutiva. Eu escrevi aqui, as equipas mais realistas é que estão a surpreender pela positiva. Pronto, e há equipas aqui que nós nem sequer falávamos delas no início da época. Sim. E elas estão lá em cima. E há outras, por exemplo, agora tu disseste que os Mourinhos fez um bom resultado para a Pampilhosa. Não fez. Olhando ao que tem vindo a fazer. Não fez. Quando se perde sempre. Pampilhosa está com eles lá em baixo. Obrigatoriamente, se quer dar um pontapé na crise, tem que começar a ganhar. Pampilhosa é igual. Mas a mudança de treinador é sempre agora, mais... nós temos de perceber... Acabou por dar uma boa resposta. Eu, por acaso, fui ver, Sr. Carlos, o jogo deu uma boa resposta. Acabou por ter azar, acabou por ser infeliz no jogo, mas também não estava a jogar contra uma equipa qualquer. Foi como eu disse aqui no início, o Pampilhosa individualmente é muito forte. O Pampilhosa, quando conseguir engrenar, será uma equipa para se juntar às principais equipas que estão no topo da tabela classificativa, do ponto de vista individual, por aquilo que tem como qualidade. Mas o problema é que tem 5 jogos, tem 2 pontos. E já é equipas com 10, com 12, da igualdade deles, com mais 8 e 9 pontos. E recuperar 8 ou 9 pontos num campeonato deste aqui tem que ter 3 vitórias seguidas e os outros 3 derrotas. Isto está escrito nos livros. É difícil, eu sei bem disso. E temos de ver o seguinte, por exemplo, 4 empates, 4 vitórias e uma vitória fora. A semana passada era vitórias fora, um empate em casa e derrotas, vitórias em casa, poucas mesmo. Ora, o campeonato, olhando àquilo que eu venho a dizer, desde que a AFA TV, na minha opinião, desde que a AFA TV começou a filmar jogos, começou a ser muito mais competitivo. Muito mais. As equipas começaram a equilibrar mais os resultados. Qualquer equipa vai ganhar fora porque estuda ao pormenor. Tem equipas técnicas de 5 indivíduos, eu fico parvo com a qualidade de equipas técnicas, treinadores e elementos que têm. Chega-se uma equipa da Digital, isto era possível lá há 20 anos, ou 10 ou 15 anos, estar um indivíduo cá fora a filmar um jogo, para eu chegar lá na segunda-feira e já tenho os elementos relacionados com a equipa que vou jogar. Já posso preparar o treino na segunda ou na terça-feira de acordo com a equipa que vou jogar. Portanto, os resultados não me surpreendem a mim. Surpreende é o trabalho de quem está à frente disto aqui. Porque não é só ter um bom treinador e ter jogadores, tem que haver organização, tem que haver da parte de quem está cá fora a mandar, também saber mandar, e depois tem que haver uma sintonia muito forte entre o diretor desportivo, o treinador e a própria equipa para os jogadores. Porque nós às vezes pensamos assim, os jogadores não andam, não sei o quê, não sei quantos. As pessoas têm de perceber o seguinte, uma máquina para andar tem que ser oleada. E se for oleada, trabalha sempre ao mesmo nível. Certinha, produz sempre a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa. E se não produz, é porque há um problema qualquer. Quem trabalha na cortiça sabe muitíssimo bem que se apanhar um bocado de prego na cortiça estraga o tubo e tem que o arranjar e não sei quantos. E no futebol é a mesma coisa. Às vezes há uma areiazinha qualquer lá no meio que encrava aquilo tudo. E uma coisa que está bem, de um momento para o outro fica mal. Eu às vezes falo, vou ver o ADN com o Romarés, equipas da primeira divisão, jogar com 3 centrais, a jogar com... Os treinadores veem o futebol na televisão, veem as provas europeias, veem tudo, querem fazer das equipas deles as equipas, portanto, para jogar. Porque acham bonito aquilo e tal. Depois perguntam, não têm que pensar 2 vezes e ter 2 ou 3 adjuntos que digam assim, o teu guarda-redes joga bem com os pés. Não, ele foi contratado para jogar com as mãos. Mas vamos ver se ele começa a trabalhar um bocadinho com os pés. Mas ele, se calhar, só havia de começar na próxima época, se fosse um projeto, a jogar com os pés. Não é? Jogar com os pés, já começa a jogar melhor, já pode sair a jogar. Agora, o problema é que eles veem o futebol na televisão e pensam que todas as nações são iguais. E depois eles veem o Diogo Costa do Porto, que joga muito bem com os pés, e pensam que são todos Diogo Costa, não são nada. Não são nada, e eles só estavam a estragar. E nós vamos ver, neste momento, o Diniz fala muito nas redes sociais sobre isso aí, e eu volto a dizer, ele tem muita razão, porque nós vamos aos jogos da Associação de Futebol de Aveiro e de outros campeonatos, e já há mais de 60 ou 70 golos sofridos na primeira fase de construção. Pronto, e é isso que eu digo.
jogar com 3 centrais. Ainda hoje tive uma conversa com o João à tarde, disse-lhe a ele: João, jogar com 3 centrais não é a mesma coisa que jogar com 4 defesas. Claramente que não. Jogar com um gajo que joga na esquerda, do lado direito, não é a mesma coisa. São tudo dinâmicas de jogo que são planeadas durante a semana para podermos chegar lá e surpreender o adversário. É isto que eu penso. A categoria de um treinador, para mim, penso, os primeiros 10 minutos. Ele leva tudo estudado e chega lá nesses 10 minutos e diz assim: opa, esta equipa não está a jogar como eu pensava. Eu até vinha para aqui para jogar à defesa, estou a jogar ao ataque. E estão os gajos cá fora a dizer: este é um treinador, não tem medo de ninguém. E nós saímos do balneário com um esquema para jogar só com um homem na frente e 5 gajos no meio e 4 cá atrás, e não sobe ninguém, toda a gente espera por eles, e nós começámos a dominar. Porque o problema do discurso é que é o importante no futebol. Eu foco muitas vezes aqui o Neto, num pormenor dele, uma vez contra o Lamas, não vou dizer outra vez, senão isto até arranha o disco, mas a forma como ele anulou o Lamas. Ele estava, naquele momento do jogo em que ele mudou, estava na iminência de ser goleado. As previsões eram para uma goleada que lá nos está a dar 4 ou 5. E ele mudou e empatou. E podia ter ganho. Não é? É assim, é o problema. Agora, isto quanto aos resultados, na minha opinião, é o seguinte. Eu estou de acordo com o que vocês dizem. Acho que o Alvarense, neste momento, está muito mais firme e consistente do que o Espinho. Não sei o que é que está a passar com o Espinho, porque eu vi-os até jogar com a banca, eles fizeram daqui num treino e ganhar com uma facilidade tremenda. E acho que o Espinho tem de arregaçar as mangas, porque o grande problema destas equipas como o Alvarense e o Espinho é saber controlar o balneário. Eu não estou a dar recados aqui a ninguém, mas estou a dar uma ideia. É uma ideia que eu tenho. Não dá recados. Eu não estou a dar recados a ninguém. É igual a um recado. É preciso controlar o balneário. Portanto, e hoje eu contrato o Neto para a Central, contrato o Neto para a Central e o João Pinto, 2 jogadores de marcação, só jogam um, o outro não fica satisfeito. Eu tenho que saber lidar com essas coisas e saber preparar a equipa durante a semana para esses pormenores. E acho que o Alvarense, na minha opinião, tem um treinador jovem que está a saber lidar muito bem com as coisas. Eu até pensava que, disse-lhe aqui a ele, na cara dele, o Espinho tem uma forte, é muito mais forte em termos psicológicos a jogar com o Alvarense do que o Alvarense a jogar com o Espinho. O Alvarense vive obcecado que o Tiago Leite ganha sempre ao Espinho. E desta vez perdeu, e perdeu de uma forma inglória. Mas perdeu, mas aquilo foi um incentivo muito grande para o Alvarense. E nós vamos ver aqui, o Alvarense tem um empate, 2-2 em Águeda, ao meio da semana. E o Espinho, em 5 jogos, já tem 2 derrotas, tem 3 vitórias. Isso aí conta muito em termos classificativos, e em termos morais e psicológicos e outras coisas mais. Em termos de incentivo à massa associativa, porque o Espinho agora vai para qualquer jogo, da mesma forma que do ano passado, na parte de quase 80% de jogos, não podia perder pontos. E o Alvarense agora já tem uma folgazita, porque eles sabem muito isso, bem que o Estarreja, o Fiéis, o Passo Andão, até o Lobão, que anda ali a morder os calcanhares aos indivíduos, estas 4 a sua Oliveira do Bairro, que andou ali a morder os calcanhares aos primeiros, não vão ter arcabouço para aguentar com aquele contra-torpedeiro que é o Alvarense, em termos de finanças, em termos de tudo, massa associativa, tudo. O Alvarense, o VAR, está tudo preparado para andar atrás da equipa, seja para onde for. E isso aí conta muito, e eles estão eufóricos, estão convencidos que estas derrotas do Espinho estão a fazer tremer o Espinho está numa fase difícil que o seu treinador vai ter que dar a volta por cima aos seus jogadores para os preparar para novas vitórias, e só com a viragem da segunda volta, sem perder até ao fim da primeira volta, poderá dar a volta a isto aqui. Agora, quanto ao resto, não se surpreende nada, surpreende estas equipas que andam cá em baixo, todas as semanas a contratar jogadores. O Pampilhosa, tu dizes, tem uma boa equipa, já disseram aqui outra semana que também tinha uma boa equipa, estão cá em baixo. Os Moreiros, destes dias chegou mais um barco de jogadores, e nós temos... não é mentira nenhuma. Barco, avião, ou o que vocês queiram chamar, chegou mais... E quando isso assim o que é que acontece? Isto é falta de organização. Quer queiramos, quer não, eu já estou a falar até demais, mas estou a dizer, isto é falta de organização, porque uma equipa como os Moreiros, que gasta dinheiro para fazer uma equipa como eles fazem, que tem se calhar um investidor lá, tem que saber aquilo que vai fazer. Não vai meter 30 jogadores e para depois ficar com 15 ou 16. Portanto, mas tem se calhar que isso meter acontece.
Ficam com 30 jogadores. Pronto, Mas agora, com 30 jogadores não é fácil trabalhar. É, exatamente. pronto, João, e agora eu digo, mas mais difícil é mandar esses homens Não, mas embora. ok, e eu acho que depois fica muito mais caro o plantel, porque agora tem que gastar, o investidor, porque não vai buscar para buscar, agora temos que ir buscar quem nos... Para acrescentar. O investidor é que é o responsável por isso. Já tem investidores, Moreira? Acho que sim, ao menos pela forma como eu tenho visto as notícias depois. E eles já estão até a convidar o Calou, aqui o que vinha aqui, portanto, era Carlos Alexandre. E ele faz muitos comentários sobre os Moreiros, mais uma derrota, não sei quantos. Eles estão a dizer, rapaz, é convidar o Calou para treinador, porque ele sabe tudo de bola. Estão a dizer, rapaz, eu até vou dar aqui um abraço para o Calou, para ele não se importar lá com as bocas, mas se calhar ele é o que está dentro da realidade. Portanto, para mim, está a opinião dada. Muito bem, vamos então olhar também para a próxima jornada do SABSEG. No próximo fim de semana cumpre-se a 6ª ronda, Juvé Force Águeda, Formentelos Cesarense, Relâmpago Nogueirenses Moris, Alba Oliveira do Bairro, São Roque Espinhos, Tarrés Ovarense, Fiães Lobão, Pampilhosa Vista Alegre e Avanca Passos de Brandão. Mr. Miguel Rapinha, quais são os jogos em destaque nesta próxima ronda? Muito sinceramente, destacaria aqui 2 jogos. O Estarreja Ovarense, 2 equipas que vão pegadinhas na frente, 2 equipas muito competentes, bem apetrechadas do ponto de vista individual, as equipas técnicas, e depois o Fiães Lobão, pelo derby que é, pela emoção que traz, pela rivalidade que existe, pela qualidade que existe também em ambas as equipas. Sim. Do meu ponto de vista serão os 2 jogos cabeça de cartaz deste campeonato na próxima semana. Muito bem. João Pinto também? Claramente o Estarreja Ovarense, acho que vai ser um grande jogo, e eu prevejo muitas dificuldades para o Ovarense, até porque, eu já falei aqui no programa anterior, eu acho que esta equipa do Estarreja está bastante formatada para este campeonato e para lidar com qualquer tipo de dificuldades, e depois jogar em Estarreja é muito difícil. As dimensões são ligeiramente mais reduzidas. O próprio relevado tem sítios mais duros, sítios mais moles, é difícil. Exatamente, e eu penso que o Estarreja tem um futebol muito simples, muito prático, não é uma equipa que gosta de adornar muitos lances, que gosta de jogar simples e de forma muito vertical, e poderá causar muitos problemas à equipa da Ovarense. Logicamente o Fiães Lobão, mas também pela proximidade. Acaba por ser um derby, mas temos noção que vamos jogar contra uma equipa com objetivos diferentes dos nossos, mas logicamente, como eu sempre disse desde o início, vamos para Fiães disputar os 3 pontos. Muito bem. Helder Neto também, quais são os jogos em destaque nesta próxima jornada? Esta semana os jogos são quase, parece-me a mim, muito interessantes, são todos, mas Sim. aqui por motivos diferentes, por naturalmente. Motivos diferentes. Sim. Temos o Formentelos Cesarense, que estão separados por 2 pontos. Temos o Relâmpago Nogueirenses e os Moris, que estão separados por 1 ponto. Sim, portanto, 2 equipas a precisar de pontuar. Pode neste momento os Moris passar e o Relâmpago passar para trás deles, portanto já vê a luz ao fundo do túnel. Temos um São Roque Espinho, um São Roque com um grande arranque, teve 2 derrotas seguidas, já vai jogar em casa num terreno difícil, num terreno muito complicado, é relevado, mas eu costumo dizer, eles me perdoam, o ervado, aquilo pronto, de relva não tem nada, ainda falámos disso a semana passada. O Estarreja Ovarense, sem dúvida nenhuma, as 2 equipas com 13 pontos, vamos ver se realmente a Ovarense está no trilho daquilo que vai ser um trajeto. É um teste para o Ovarense. Um teste. Fiães Lobão pelo Conselho, pelo derby, pelas 2 equipas que se encontram bem de 2 vitórias, aliás o Lobão vem de 3 vitórias consecutivas. Agora o fator Fiães relevado, o Lobão não é relevado, portanto se calhar pode depender um bocadinho de fato a casa no Lobão, mas lá está, é sempre um derby, não é? E o Pampilhosa Vista Alegre também estão separados por 1 ponto ou 2, portanto acho que temos aqui uma jornada onde pode-se fazer muitas contas, onde se pode passar de 10º para 4º ou 5º, onde pronto, pode haver muitas mexidas na tabela classificativa, uns para melhor, outros para pior, e outros para aquilo que podem ser o manter de um trajeto difícil, mas eu acho que esta jornada, eu até sublinhei aqui, acho que é uma jornada interessante de vários motivos, pronto, e é aqueles jogos que eu falei, sem desprezar o Alba Oliveira do Bairro, Juve Force Águeda, pronto, são 2 jogos importantes, mas acho que não altera muito naquilo que é a classificação. Muito bem, Carlos Silva também, como é que olha para a próxima jornada? Eu tinha aqui os jogos que o Neto falou, eu acho que eu tinha aqui sublinhado. Tem o Real, o Nogueira dos Moreiros, os Tarreja Ovarense, estes 2 dos primeiros classificados, o Estarreja e o Ovarense,
pela rivalidade e pelo campeonato que estão a fazer. O Fiães e o Lebom, pela rivalidade, por aquilo que estão a fazer, com vantagem neste momento para o Fiães, que está habituado a jogar na relva, e o Lebom joga em sintético, mas o Fiães também foi jogar esta semana. Ao sintético. Foi jogar ao sintético e ganhou. Mas hoje é uma equipa que tem jogadores que fartaram-se de jogar há anos e anos na relva. Entrada no jogo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que as equipas não devem entrar em desespero. O campeonato vai andando, ainda faltam muitas jornadas, estive a fazer as contas, 87 pontos em jogo. É muito ponto ainda e está a começar a quinta jornada, mas nós temos de perceber que quem vai ganhando vai andando mais moralizado do que aquele indivíduo que perde. A gente diz, para a cara de quem ganha não é qual é que perde, e é verdade. Portanto, nós se temos um balneário que ganha bem, chegamos na terça-feira, batemos a porta e tal, aquela lá uma risota do diabo dentro do coisa. Se perdemos, entramos todos cabisbaixos e começamos a olhar uns para os outros, o que é que o Mister vai dizer hoje e tal, não sei o quê, vai-nos cair em cima, e esse é que é o grande problema dessas equipas. E depois é o investimento que algumas equipas fazem, que não está a ser correspondido, e depois é o que vem por fora. As próprias direções que estão com uma sobrecarga terrível aos ombros na parte financeira e não têm adeptos, nem têm massa associativa para apoiar, nem têm ninguém, portanto, é mesmo as autarquias, os indivíduos que dão os donativos, as publicidades e todas essas coisas aí têm uma influência terrível no comportamento das equipas. Nós que ninguém pense que o futebol é só o treinador e os jogadores, envolve muita coisa. E nós temos de perceber isso aí, na minha opinião. Portanto, eu quero dar um recado a estas equipas que andam cá em baixo, viu a banca, e acho que se eles não se reforçarem, não têm a mínima hipótese de safar no campeonato com a qualidade do Sabseg, não tem hipóteses nenhumas. Disseram-me que já chegou lá um investidor para dar mais qualidade à equipa do Abanca. O Vista Alegre, se calhar, também não se reforçou lá muito bem para isso aí, mas é muito cedo, estão 87 pontos em jogo, e eles se forem ganhar o jogo fora e ganhar o jogo a seguir em casa, já dão um sofanão e aparecem aqui ao meio da tabela, porque as diferenças entre o oitavo e os últimos é a diferença de uma vitória ou duas. Muito bem. Passamos do Campeonato Sabseg para o Campeonato de Portugal, olhando para a sexta jornada da Série B, marcada pelo derby de Aveiro entre Florgrade e União de Lamas. Os resultados da jornada são os seguintes: Sinfãs 0, Alpendurada 0, Florgrade 2, União de Lamas 1, Lessa 3, Gouveia 0, Vila Real 1, Anadia 1, Rezende 1, Vila Mia 2, Aparecida 0, Salgueiros 4 e Rebordosa 1, Beira-Mar 0. Carlos Silva, começamos agora naturalmente por si. Que análise faz à jornada e também esta derrota do União de Lamas no terreno da Florgrade? Olha, eu primeiro vou falar do Florgrade do União de Lamas. Muito bem. Vou falar da Florgrade, foi o jogo que eu vi. E eu não me vi satisfeito embora porque o Lamas perdeu. É evidente, não é? Agora, se me perguntarem assim, a mim, começo, portanto, o meu comentário com o seguinte: a Florgrade ganhou bem. Ganhou o Lamas, mereceu ganhar, mas há coisas que eu não posso deixar de dizer. Por exemplo, a Florgrade estava a ganhar 1-0, deu uma impressão que houve um penalti a favor do Lamas. Quanto à Florgrade, Duarte não marcou, mas isso não quer dizer de que a Florgrade não tenha sido superior ao Lamas. Foi como equipa, até acho que foi a equipa que teve mais vontade de ganhar, foram eles. O que é estranho, na minha opinião, é os jogadores e a qualidade da Florgrade em termos individuais. Coletivos não, porque eles não podem jogar muito mais e melhor. Mas foi um justo vencedor neste derby, porque isto só é um derby Florgrade de Lamas pelas pessoas que estão ligadas à Florgrade e são tudo à base de pessoas de Lamas e muito ligadas à União de Lamas tempos atrás. E isso aí é o que se chama a isso aí rivalidade. Mas rivalidade não há, porque a Florgrade está a começar, já teve grandes jogos com Lamas, mas o mais importante era este aqui. E o mais importante era este, porque o Lamas vinha de uma vitória, de 3 vitórias e um empate. Sim. E não apresentou, na minha opinião, futebol para pontuar na Florgrade. O Lamas, não sei o que é que se passa a jogar fora, já ganhou uma vez em Vila Real e eu até gostei do Lamas nesse dia aí, mas não tenho gostado absolutamente nada do Lamas, porque o Lamas é uma equipa que começa o jogo e diz ao adversário: vem para cima de nós, que nós estamos aqui à vossa espera.
eu acho que isso é a pior resposta ou o pior recado que qualquer treinador pode dar a outro. O Lamas tem que saber que há um discurso do outro lado, que já, como já disse agora há bocado, mas há o discurso do Lamas. E o Lamas tem que arriscar também para ganhar. Neste momento, o Lamas, se ganhasse, o Flamengo ficava a 7 pontos do Lamas. E assim o Lamas já caiu aqui no 7º lugar, ou 8º lugar, já está em perigo para os lugares de baixo. Agora, se formos a ver em termos individuais, a Florgrade tem jogadores de maior nomeado, tem jogadores de maior qualidade, o Lamas tem jovens, mas acho que falta ao Lamas aquilo que eu venho a dizer permanentemente: peso e altura. O Lamas não tem jogadores com peso para no meio campo ganhar bolas, porque o Lamas não ganha bolas a meio campo, o Lamas não destrói nada a meio campo, o Lamas destrói na parte defensiva, a bola chega lá e as defesas do Lamas dão conta do recado. O Lamas, porque eu disse, há uma diferença grande entre jogar a 3 e jogar a 4, com 4 defesas. Quem joga com 3 defesas centrais tem que aproveitar os laterais, e o Lamas aproveita um. O outro é mais lento. O João Moreira do lado esquerdo não é tão bom como o Rodrigues do lado direito. E o Lamas do Rodrigues, quando ele vai à frente, cria perigo. O João Moreira nem tanto, mas, por exemplo, enquanto o Rodrigues vai à linha e cruza, o outro, mais de cá atrás, atira-lhe com cada cacete. Muito aqui é bom jogador. Tem bom pé esquerdo. Sim, mas e nós temos de perceber isso. O Lamas tem 3 centrais que esperam pelo adversário. Isso é a coisa mais fácil. Vocês dois foram centrais, a coisa mais fácil para um central é estar a jogar à frente para a bola. Jogar à frente para a bola, depois jogam ali a 2 ou 3 metros da grande área, estão ali, pô, é só cabecear para a frente, a dar umas charutadas e deitar aviões abaixo se for preciso e tudo isso aí. Agora, eu penso que uma equipa, para ser completa, tem que, quando ganha a bola, a defesa tem que encostar no meio campo, empurrar o meio campo mais para a frente, para se encostar aos avançados, para poderem jogar. O Lamas tem jogadores com características para vir para dentro, do tal gajo que joga do lado esquerdo, pé esquerdo, mas vem para dentro para fazer golo. Não tira a rentabilidade dele. Do outro lado não é igual. Portanto, o Lamas, na minha opinião, vive permanentemente com a psicologia de que os outros são superiores, e mete-se cá atrás e vai num lancezito fortuito, faz um golo de contra-ataque e vai-se defendendo assim. O Lamas jogou em casa com as equipas que jogou. O Lamas mereceu ganhar ao Lessa, foi muito melhor que o Lessa. O Lamas jogou mais que o Lessa e depois entregou o comando do jogo ao Lessa e criou mais situações de golo e tudo isso aí. O Lamas ontem na Florgrade, na minha opinião, fez um mau jogo. Mas fez um mau jogo de trás para a frente. Não estamos aqui a dizer o Lamas tem um jogador, tem um Hugo Seco, quando a bola chega aos pés dele nós percebemos que ali há qualidade. E depois tem os outros, que são jovens, se calhar falta-lhe um bocadinho de tarimba para poderem para estes campeonatos mais maduros, em que aparecem jogadores como o Tiago Jogo, que já jogou na primeira divisão, então ele espera ali por eles e neutraliza tudo o que estiver para neutralizar com bola e sem bola, porque ele também, por exemplo, é um jogador que falta lá, mas é um jogador como o Tiago Jogo, que está ali no meio, está toda a gente batida, ele faz uma falta e mata o jogo e voltamos a estar atrás da linha da bola. E o Lamas não tem isso, não tem jogadores para isso aí. Agora, espero bem que as pessoas percebam que eu ainda disse aqui, quando o Lamas ganhou a Lessa, para as pessoas não se deixarem influenciar por esta vitória com o Lessa, porque podiam vir aí atrás dessa vitória, podiam vir muitos dissabores. E nós já estamos a perceber agora de que o Lamas é uma equipa irregular. O Filipe Melo já recuperou, desculpa. Não, o Filipe Melo estava suplente, e, por exemplo, ontem, se me perguntasse agora, vou estar aqui armado em treinador. E eu, a 10 minutos do fim, 8 minutos do fim, meti ao Filipe Melo, nem que fosse de moletas. A experiência dele ajuda. Eu acho que isso é importante, porque o Lamas só futebol parada não é o Lamas, no segundo, sofre uma bola parada. Exato. Em outros tempos já perdeu campeonatos lá precisamente assim. E o Lamas meteu um defesa esquerdo, que é o Guga, que eu não conheci, que é um rapaz meio da Naval, salvo erro, lateral esquerdo, tem 1,60m, 1,65m, 1,70m, mas terá 1,70m. Pronto. E meteu a defesa esquerda, deixou o jogo com 2 centrais na mesma. Ora, o Lamas depois ter 1-1, trazer um ponto da Florgrade, já era muito bom. Estava a atrasar a Florgrade, mal tinha a distância sobre eles outra vez, assim agora está a um ponto da Florgrade. E o Filipe no meio daqueles centrais. Dava experiência, dava estabilidade. Não é estabilidade, depois manda subir a equipa, claro. A gente vê. Até na comunicação. A gente vê nos jogos em que ele tem entrado, ele manda a malta subir, manda recuar,
fecha mais por aí, fecha por acolá. Isso tem muita influência no Às vezes comportamento é preferível o das equipes. Filipe Melo a 50%, se calhar um jovem Pronto, a mas 150%. é o problema. Mas não foi a aposta do treinador, não foi a aposta do treinador. Ele é que sabe. Ele é que sabe com quem treina, ele é que sabe tudo isso. Agora, há uma coisa que eu quero que o Zé Paulo saiba. Eu não estou aqui a falar disto aqui, estou a dizer aquilo que eu penso. Claro. Não estou aqui a criticá-lo, Carlos, embora isto seja uma crítica. E parte por supor se ele está no banco, é porque tem alguma coisa, está no elevado, não é? A gente, quando é convocado, mesmo que esteja limitado, há sempre qualquer coisa que pode dar. Ao menos é aquilo que é dos livros, a gente não leva um jogador lesionado que não pode contar com ele, não é? E o Filipe Melo nisso traz bola parada. E, aliás, o Lamas perde ontem, como é que foi? Bola parada, no último segundo. Duas jogadas, a bola vai da cabeça de um para dois, para três, um desvia, o outro cabeceia para o meio e aparece um indivíduo empurrado. E o destino do Lamas naquele campo é mesmo isso, já perde um campeonato lá sem bola parada. Eles estavam, a Flagreide ganhou o último jogo em casa também Foi, tal e qual. no último minuto. Assim faz. Foi assim. Sim, foi. Mas acabou por ganhar bem, sem dúvida alguma. Não podemos estar aqui a única coisa que tenho É a hora que é, não é? é ser aos 97 minutos e 99 para se jogar, marcar aos 97, olha, e está feito. Agora, quanto aos outros resultados, surpreende-me aqui, o Rebordosa não me surpreende que eu ia jogar em Lamas, achei uma boa equipa, mas acho que o Lamas perdeu 2 pontos com o Rebordosa em casa, porque é um pênalti, na minha opinião, inexistente. Senão o Rebordosa não estava nesta classificação, não estava com a pontuação que está hoje. Temos depois aqui a Villarreais e as coisas. São equipas iguais ao Lamas e um pouco melhores, que vão discutir com o Lamas. E agora há equipas que têm de ir aqui para cima. O Lessa, o Beira-Mar, têm de ir ali para cima. O Salgueiros, eles vão lá para cima. O Lamas tem que ficar nos primeiros 9. O Lamas ficar até o nono lugar, com o plantel que tem, o Lamas é um milagre. O Lamas ficar em nono, até o nono, 8º lugar, com o plantel que tem, é um milagre. É a minha opinião. Pronto, agora cada um que tira as suas ilações. Muito bem. Helder Neto. O Carlos já disse quase tudo. O Salgueiros mudou esta semana diretor desportivo e já conseguiu uma vitória. Portanto, se calhar tem alguma influência. O Lessa, independentemente de ter mudado o seu treinador, mas era um jogo à partida que eu tinha que ganhar. Portanto, a jogar em casa com todo o respeito com o Gouveia. Sim. É aquilo que nós falámos do Abanca. Eu acho que também tem as equipas que perdem neste momento com o Gouveia. Poderá ser o patinho. Portanto, o Rebordosa, eu estou pleno de acordo com o Carlos, por acaso vi o jogo, mas o Rebordosa já é uma certeza. O Rebordosa é da equipa. Eles e o Vila Miá ainda não perderam neste campeonato. Um campeonato extremamente difícil, competitivo, ainda não perderam. Portanto, acho que já é uma certeza neste campeonato. Não podemos estar aqui sempre a dizer que o Rebordosa... equipas do Porto dos primeiros 4. Tal e qual. Não podemos andar sempre a adiar que o Rebordosa é o Rebordosa. É uma certeza, não tenho dúvidas disso deste campeonato. E claro, aquilo que o Carlos e eu não sou adepto lá, mas nem da Flagreide, sou adepto de bom futebol. E claramente a Flagreide foi melhor neste jogo. Não há dúvidas. Mas depois perder nos minutos finais numa bola parada, porque num campo e nós às vezes temos que rever aquilo que é, e o João também andou, o Rafinha também já foi jogador, e nós às vezes há campos que são míticos. E nós começamos a andar para trás e dizer assim, este campo nós já perdemos aqui bola parada. E eu acho que isso mexe um bocadinho, e de certeza contigo é igual. Que nós, atenção que não podemos ser da forma... E acho que se calhar faltava essa comunicação, porque o Lamas se calhar não tem aquela liderança, com todo o respeito que tem pelo Lamas. O Lamas foi expulso na altura. E depois há uma coisa que o Lamas tem com o Hugo Seco, e Deus queira que ele não esteja, que é uma mais-valia para o Lamas e ele ser lesionado. E espero bem que ele esteja bem, portanto, já são 37 anos e as lesões que poderão vir agora é sempre mais complexas. O resto vai ser um campeonato extremamente muito complicado. E com muitos calafrios, para quem está no SAP-SEG também. E agora vou dizer outra vez, e vou ser crítico à Federação Portuguesa de Futebol novamente, e vou ser sempre. Novamente mais 15 dias de paragem, portanto lá mais um campeonato, isto não tem jeito nenhum. E para a seleção. Porque agora eu pergunto, estes campeonatos têm algum que é selecionado? Portanto, eu continuo a dizer, porquê que há paragens destes campeonatos? Há internacionais aí? É para ver a seleção. Portanto, eu vou falar nisto, no Brasil, eles jogam 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, e mesmo que a seleção brasileira a jogar. Oh, Neto, mas o Brasil também não é exemplo para ninguém. Não, mas estes campeonatos também não são... O Brasil não é exemplo para ninguém. Já há muito mais futebol agora. Mas naquilo que é a gestão do calendário, aliás, nós vemos o Abel, vemos o Abel a batalhar imenso com isso, e o Campeonato Brasileiro a ser adaptado em função dessas queixas que existem, não só do Abel, mas é um cavalo de batalha do Abel também. Que estende, até pelos orçamentos das equipas. É muito difícil. Mas, aliás, eu sei que, e permita, as associações
estão todas juntas para bater este problema. E o Pedro Proença entrou e eu não tenho dúvidas que o vai resolver, eu não tenho dúvidas, porque uma das apostas é reformular estes campeonatos e tem que ser urgentemente, porque isto eu agora já via, e até dia 26, quer dizer, o próximo jogo, portanto, acho que mais um mês de paragem, portanto, acho que não faz. É lógico que há clubes, aqueles que têm muitos lesionados, mas isso são poucos. Mas eu acho que ninguém é. Alguns vão jogar para a taça. Pronto, é sempre para a taça, mas isso não traz vantagens nenhumas. Acho que isto cada vez mais temos que olhar para este campeonato para dizer o que é. E pronto, e a Flograde é pena ter jogado com lá, mas porque um deles que perdeu pontos e é mau para o Sabseg. E são aqui do Campeonato de Aveiro, mas é mesmo assim. E o Beira-Mar, pronto, perde no Bordosa, acho que é um resultado. Podia ser ao contrário, mas. Melhor em campo, Bordosa, do Bordosa, atenção a isso. Portanto, o Beira-Mar até tinha estado muito bem, mas lá está. Que é bom para as redes. Isto vai ser um campeonato também até ao fim. Haver um vencedor, acho que era o Beira-Mar. E porque o campeonato é muito curto e a margem de erro é muito curta mesmo, muito reduzido. Muito bem, João, também considerações em relação a esta jornada, também estas paragens que não ajudam naturalmente, tanto as equipas que estão galvanizadas com vitórias como aquelas que precisam de mudar o chip. Exatamente. Pronto, eu acho que os meus colegas já falaram em muita coisa nuclear e importante. Agora, eu estava muito curioso por esta jornada por dois motivos. Porque houve 3 mudanças em 3 equipas que, curiosamente, foram as 3 equipas que investiram mais. Que é o caso do Salgueiros, que o Neto falou há pouco, à entrada de um novo diretor esportivo, o caso do Evandro Roncato, à saída do Carlos Pinto do Lessa, no início da semana, após a derrota em Santa Maria de Lamas, e há o regresso do Pedro Alegre ao comando técnico do Anadia, ou seja, e por norma nós até falámos na situação do Cesarense, sempre que há uma mudança de treinador, seja muito competente ou pouco competente, há sempre uma mudança de chip no plantel, no balneário. E houve aqui mudança de chip. O Salgueiros ganha 4-0 no Aparecida, que é uma equipa também da Associação de Porto. O Lessa 3-0, pronto, o Gouveia, eu acredito que o Gouveia terá muitas dificuldades em conseguir a manutenção nesta época. E o Anadia, que consegue um ponto, olhando aquilo que o Anadia tem feito no início deste campeonato, um ponto é bastante aceitável e foi no Vila Real, que é um estádio tradicionalmente complicado, por isso houve aqui 3 mudanças e houve 3 resultados positivos. E depois, eu tinha aqui uma curiosidade, que era de que forma é que o Bordosa iria jogar contra a equipa do Beira-Mar, ou seja, que resultado é que iria surgir daqui, e o Bordosa prova aqui que vai ter capacidade para andar até ao fim na luta pelo play-off de subida à Liga 3. Assim como o Vila-Miá, que também havia muitas dúvidas se aquela equipa teria capacidade de lutar até ao fim pela luta pelo play-off, e talvez não sejam esses os objetivos do Vila-Miá. O Vila-Miá, ganhando em Rezende, mostra claramente que vai ter capacidade para chatear, neste caso, o Salgueiros e o Lessa, que tem esse objetivo de chegar ao play-off da Liga 3, e penso que poderá andar aqui até ao fim na luta pelo acesso ao play-off. Pronto, com estas mudanças no Salgueiros e no Lessa, eu tenho dúvidas quanto ao Lessa. O Lessa tem que contratar ainda não apresentou treinador, certo? Ainda não há treinador na equipa do Lessa. Pronto. O Lessa tem que contratar um treinador com bastante experiência, porque eu acho que o plantel do Lessa é muito anárquico. Há ali muita juventude e daí as dificuldades que o Carlos Pinto acabou por encontrar nas primeiras 4, 5 jornadas, por isso vai ter que ter bastante critério na escolha do treinador. Agora, olhando para o plantel do Lessa, eu acredito que, se a escolha for bem feita, eu acredito que o Lessa poderá chegar aos primeiros 2 lugares, mas não vai ser fácil, porque este Bordosa e o Vila-Miá estão a fazer um excelente campeonato. Depois, acho que poderá ser criado aqui um fosso entre 4 ou 5 equipas para as demais, e as demais poderão lutar todas pela manutenção, à exceção de Gouveia, que eu, muito sinceramente, não me acredito que vá conseguir a manutenção. Agora, Vila Real, Aparecida, União de Lamas, o próprio Beira-Mar vão ter que fazer pela vida para conseguir a manutenção. Muito bem. Miguel Rapinha, também uma análise também a esta jornada, ao momento atual do Campeonato de Portugal e também aos calafrios que pode trazer ao Campeonato de Sabseg. Sim, eu vou olhar de uma forma um pouco mais atenta, se calhar, às equipas que dizem respeito precisamente a isso, à influência que podem ter no contexto mais abaixo. Pegando aqui um bocadinho naquilo que foi a análise do Carlos Silva, que foi ver o jogo, e olhando para aquilo que foram as declarações de cada um dos treinadores das respectivas equipas, se calhar muito daquilo que foi falado aqui ficou traduzido nessas mesmas declarações, nessa avaliação ou nessa análise que o Carlos fez. Ouvi claramente o treinador da Flograde a dizer que fizeram um jogo um pouco mais direto,
que fizeram um jogo de lutar pelas primeiras bolas, pelas segundas bolas, um jogo que, do ponto de vista estético, se assim podemos dizer, não seria tão bonito, mas que procurava a eficácia e acabou por consegui-la, embora no último suspiro do jogo, mas conseguiu. Ouvi também o Hélder dizer que noutros jogos em que jogaram extremamente bem, em que mereciam outro resultado, não conseguiram ganhar, e ele se calhar teve a capacidade de olhar para aquilo que são as características da equipa do Lamas, e eu ouvindo, fazendo única e exclusivamente menção àquilo que o seu treinador disse, precisamente relativamente a isso do jogo direto, das primeiras bolas, das segundas bolas, que a Florgrade não deixou o Lamas numa posição muito confortável, ou seja, ele reconhece que não tem condições ou características para esse tipo de jogar. E penso que se calhar essa forma de abordagem, essa forma de pôr o jogo, de olhar mais para o resultado, mais pragmática, o Hélder acabou por ser premiado por isso, em detrimento daquilo que foi o desconforto que o Lamas sentiu nesse jogo, apesar de ser, ou somando ainda o facto de ser um jogo num campo com características específicas, relevado sintético. Portanto, acrescentando isso e tendo a Florgrade essa maior capacidade para duelos, para primeiras bolas, para segundas bolas, e depois com a qualidade individual que nós todos reconhecemos na sua equipa e no seu plantel, acabou por conseguir aqui 3 pontos importantíssimos. Depois, naquilo que são as outras duas equipas, o Beira-Mar, com uma tarefa extremamente difícil, apesar de uma boa equipa que tem, o Rebordosa é só, se calhar, destas equipas todas, a equipa com mais historial no Campeonato de Portugal, a equipa que nos últimos anos tem estado sempre na parte superior da tabela classificativa, por si só, e o Sr. Carlos falou nisso também. A localização, as equipas do Porto são tradicionalmente muito competitivas, muito agressivas, muito fortes, e o Rebordosa faz muito uso disso, e depois o Anadia, que apesar dessa mudança técnica tinha uma tarefa difícil. Jogar em Vila Real não é propriamente tarefa fácil. Penso que, apesar de tudo, não se pode olhar para aqui e ver o empate como um resultado negativo, mas dadas as circunstâncias em que o Anadia se encontra classificativamente, fazia muito mais falta os 3 pontos do que propriamente este empate, apesar do meu ponto de vista não ser um mau resultado ou ser negativo. Penso que classificativamente nós temos aqui, e espero que o Sr. Carlos se engane, que o Lamas, que tenha sido um percalço, apesar de tudo, foi jogar fora, foi um jogo de rivalidade, quer queiramos, quer não, foi um jogo com contornos muito específicos. O Lamas até aqui tem vindo a fazer, do meu ponto de vista, um bom campeonato. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o Lamas a jogar, mas fazendo face àquilo que o Carlos Silva disse aqui, algumas debilidades que existem, acaba por ainda valorizar mais o trabalho que está a ser feito no Lamas, que com todas essas dificuldades vem até numa senda de resultados positivos, e espero que assim aconteça. Penso que também que esta paragem, nesse contexto principalmente do Lamas, mas não só, acredito que o Hélder também queria jogar já amanhã para procurar somar, ele próprio disse isso, que a paragem 3 era pontos prejudicial. E aproveitar esta embalagem e fazer menção a isso. Penso que era uma das minhas notas finais, mas já que todos falaram nisso, fazer menção a isso. Primeiro de tudo, nós vemos semana após semana a ser retratado por equipas técnicas, portanto estamos a falar das pessoas que melhor percebem e que melhor poderão avaliar este tipo de figurino. Depois os próprios jogadores, as direções dos clubes, porque quando saiu o sorteio eu recordo-me de falar com o Fábio Raul
e ele dizer-me que até janeiro que jogava uma vez por mês em casa, até janeiro. O calendário tinha ditado um contexto deste. Portanto, é muito difícil para as equipas que querem fazer as coisas bem feitas, que querem ter os ordenados em dia, que querem criar receita, criar sustentabilidade nos seus clubes. É muito complicado. Portanto, espero e acredito que as pessoas peguem isto, que não andem ano após ano a ameaçar que o vão fazer, mas que peguem efetivamente nisto e que tornem um campeonato de Portugal que tantos e bons treinadores como jogadores têm potenciado para outros patamares. Mais interessante. Muito mais interessante, se calhar num figurino de Zona Norte, Centro e Sul, em que não haja tantas paragens, em que não haja este tipo de condicionalismos. Nós falávamos aqui na questão do Gouveia. Se calhar para o Gouveia, pela distância, já é muito difícil, com todos estes condicionalismos de falta de receitas e tudo o que este contexto de campeonato provoca como impacto no clube. Se calhar eles preferem jogar na divisão distrital da sua zona, do seu distrito, assim como algumas equipas que eu conheço e que vamos falando, mesmo a nível de SABSEG, é preferível a nível de receita, de competitividade, de rivalidade entre as equipas. Com este figurino as coisas não funcionam da melhor forma, e penso que era a hora de efetivamente porem mão nisso e criarem um contexto muito mais favorável para toda a gente que beneficie o futebol. Muito bem, encerramos este capítulo do Campeonato de Portugal, até porque vai ter pausa e só regressa a 26 de outubro. Terão tempo em próximas edições do Sintonia de Ataque também para perspectivar a próxima jornada, e eu gostava ainda de ir à Taça de Aveiro, se bem que temos que acelerar um bocadinho o ritmo, portanto cerca de 1 minuto, 2 no máximo para cada um, para depois irmos às notas finais. Terminou a fase de grupos, com equipas da primeira, segunda e segunda divisões distritais e também das equipas do Futebol Popular de Espinho. 14 equipas avançam para a próxima eliminatória, que já vai contar com as equipas do campeonato SABSEG. A norte são elas Paivense, Mosteiro de Aroca, Bostelo, São Vicente Pereira, Argoncilho, Real Nogueirense e Sanguedo. Na zona sul foram apurados Lac, Valga, Valonguense, Carquejo, Valcambrense, Gafanha e Pinheirense. Um olhar também para a prova rainha do futebol aveirense. Carlos Silva, quer começar? Eu vou começar com pouco conhecimento de causa. Muito bem. É certo que eu vi o ADN. Temos que ser rápidos também. E o Romariz, 2 equipas que já estavam fora da taça. E surpreende-me, num jogo desse aí, ver o Carapau a jogar no Romariz. Ponta de lança, que jogava em qualquer equipa do SABSEG, para não dizer no Campeonato de Portugal, e está a jogar no Romariz. Mas fico muito feliz pelo Paivense, pelo meu amigo Correia, ter passado esta fase aqui. Um dos grandes objetivos dele era um dia chegar à final, mas ainda não vai ser este ano, de certeza absoluta, porque não vai ser fácil. E todas estas equipas aí que passaram agora estão a pedir, no mínimo, que lhe querem uma das equipas fortes da Aveiro para fazer uma boa receita, porque se formos a fazer uma análise às equipas de SABSEG e às equipas da primeira divisão, elas estão bem distribuídas este ano, porque foram grandes equipas da primeira divisão para a Zona Sul, e o campeonato vai ser muito competitivo, mas eles têm os dias contados. Não vou estar aqui a tirar fé, esperança a estas equipas. Pode acontecer que uma equipa da primeira divisão da Aveiro chegue até aos oitavos de final, mas a partir daí não tem grandes hipóteses. Muito bem. Hélder Neto. Está dentro daquilo que é a normalidade das equipas teoricamente mais fortes têm passado, embora o Mansores, não sei o que é que se passa em Mansores, que também está a fazer, mesmo na taça, não está, e o próprio Carregosa. Portanto, acho que o Carregosa tinha... Tem a ver também com os próprios grupos em que calharam. Também. O Carregosense, penso que calhou no grupo do Cocojães e do Argoncilho, portanto era um grupo difícil. Exatamente. E o Mansores tinha o Sanguedo e o Canedo. Mas acho que está dentro, tirando uma situação ou outra, está dentro daqueles clubes de maiores valias, daqueles mais históricos neste campeonato, passaram todos. Uma palavrinha também para aqueles clubes do futebol popular, para eles isto é uma festa. Mas esperava mais deles, esperava mais competitividade. Nos outros anos tiveram mais competitividade, eu acho que esperavam mais. Isto é uma notazinha para eles, que eles sabem que eu gosto deles. Mas há um motivo para isso. Porque agora esta taça começa mais cedo. Exato, eu também ia dizer isso, João. Mas é para eles dar assim, que eles sabem que eu gosto deles, embora estive lá 2 anos, embora tivemos as nossas coisas e para aquilo que seja sempre melhor. Mas acho que
esperar um bocadinho deles. E o João muito bem aqui a chamar essa atenção, porque este campeonato já começou cedo e no futebol plano começa assim, começa mais tarde. Eles estão a fazer a pré-época dentro deste formato da taça. Mas pronto, mas está dentro mesmo na Zona Sul, os clubes que, pronto, teoricamente, que eram os candidatos, passaram todos, e agora é como o Carlos disse, todos querem os Tubarões, que é para a receita. É lógico, o sonho de ganhar, eu acho que toda a gente gosta de ganhar, mas às vezes um clube bom para vir, a receitinhas que é bom para os clubes. Faz a diferença numa época. João Pinto. Mas eu queria pegar nisto aqui em relação à receita. É que eu não concordo muito com este formato da Taça da Aveiro. Por grupos? Pois, não concordo. Eu acho que, na época passada falámos disto aqui, eu acho que a Taça da Aveiro devia ser uma mini Taça de Portugal. Para estas equipas pequenas ter a possibilidade de apanhar um tubarão em casa e fazer essa tal receita e fazer um momento de festa naquele estádio, naquela freguesia. Por isso, sou muito contra este formato. Ora, no entanto, há sempre equipas que acabam por conseguir passar na fase de grupos e têm sempre essa possibilidade de apanhar uma equipa grande do Distrito de Aveiro. Muito bem. João Rapinha. Vou só um reparo. Posso? Força, claro que sim. É o seguinte, é que havia uma promessa da Associação de Futebol de Aveiro, já nesta altura está-se a jogar só 16 equipas e continua com 18, não é? 18, o campeonato vai até muito mais longe. Sim. E para evitar, portanto, jogadas da taça ao meio da semana, isto fez-se assim porque eles vão fazendo isto aqui a pré-época deles e entram muito mais competitivos para os campeonatos. É para a época de 3 meses. Não, mas é que é mesmo. Eles fazem, eles começam os campeonatos da primeira e segunda começam no próximo fim de semana. Não vamos ter tempo, já mas conhecem as equipas todas. Se mandarem um indivíduo, da equipa técnica, que queira conhecer, tem 3 jogos para ver, conhecer 6 equipas, tem 3 jogos, 6 equipas. Tem vantagem. Eu só não concordo com o formato da competição. Acho que é a única desvantagem da Taça da Aveiro agora. Muito bem. Mister? Bem, eu concordo aqui um bocadinho com o João, a questão do formato. Se calhar tira alguma magia também? Tira, penso que sim. Percebo a intenção, mas acredito que da forma como estava, favorecia um bocadinho mais essa magia e essa questão dos clubes poderem sonhar e almejar chegar um pouco mais à frente. Olhando para aquilo que foram as equipas apuradas, quer a Norte, quer a Sul, e já falado aqui, estranhava aqui um bocadinho a ausência do Carregosense, mas já justificada pelo grupo que integraram. Sim, havia aqui alguns grupos mais equilibrados, sim. Alguma tinha que ficar... Era um filho com o Rogério. Pois é. Sim. Alguma tinha que ficar de fora. De resto, penso que das equipas mais fortes, quer a Norte, quer a Sul, a maioria delas ficou qualificada e que de certa forma também vem trazer essa competitividade que todos queremos à taça. São equipas candidatas ao sabe-segue. Sim, sem dúvida, por isso mesmo. Vamos para notas finais. João, podemos começar por si? Já sabes o que é que eu vou dizer. Eu tenho 2 notas finais. Uma delas sei. Recentemente fui convidado pelos veteranos do Lourosa a juntar-me à equipa e aceitei com todo o gosto e eu quero-lhes dar os parabéns porque no passado sábado vencemos a Supertaça Masters de Aveiro contra o Sejam de B por 2-1 e quero aproveitar para dar os parabéns aos meus colegas e à equipa, a toda aquela estrutura. E a segunda nota final vai para os nossos adeptos. Eles, à semelhança da época passada, eles têm-nos acompanhado mesmo em jogos com 40, 50, 60 km de distância. O Mr. Miguel teve no bom, sabe perfeitamente qual é o registro deles. É um clube diferente. É um clube diferente. E esta semana, sendo uma deslocação mais curta, eu gostaria de pedir a presença deles para nos apoiar. Muito bem, fica aqui a nota final do João. Helder Neto, também notas finais. 2 notas finais. Uma para responder ao João, dar os parabéns ao Lourosa, porque não foram justos vencedores, mas ganharam. O futebol tem estes erros de percurso. Nem sempre as melhores equipas ganhar. O São João foi melhor no jogo nos 80 minutos. Não conseguiu, mas tem que dar os parabéns ao Lourosa. Conseguiu fazer 2 golos. Onde foi 2 erros nossos, claramente, e nós na primeira parte podíamos ter. Mas pronto, mas temos que assumir isso e dar os parabéns. Não dou os parabéns à minha equipa porque não ganhámos, mas estou orgulhoso deles, fizemos um grande jogo, dentro do contexto que é uma equipa que só aparece a sábado após sábado. Acho que estou orgulhoso mesmo deles e dar os parabéns ao Lourosa porque não tenho problema nenhum. Eu estava um bocadinho exaltado e o João sabe porquê. Porque há coisas que na nossa idade não admite faltas de educação. É só isso que eu digo mesmo para toda a gente, porque eu posso ser muito irreverente, falo alto, mas não trato mal ninguém e não admito que me tratem mal. Só isso é porque fiquei chateado. O resto, vou dizer outra vez, dou os parabéns ao Lourosa,
E dou os parabéns ao futsal, ao sub-19 masculino, que fomos bicampeões novamente, num jogo extremamente a perder 2-0. Dar os parabéns àqueles miúdos, porque cada vez mais estamos a trazer títulos para Portugal e isso é bom para nós todos. Carlos Silva. Filipe, eu hoje vou ser assim um bocado controverso com os treinadores. Está aqui um treinador, está aqui um treinador de futebol, estão muitos lá em casa, certamente a maioria está-me a ouvir, e eu geralmente quando venho aqui ao programa não venho falar de economia, que eu não percebo nada de contabilidade, não venho falar de chouriços, porque eu não faço chouriços, venho falar de futebol. Eu não queria dizer isto, mas vou dizer agora, aqui perante um treinador, e para esses treinadores todos estão em casa. Eu vou para todos os jogos, dou lá nas fora, em casa, chego sempre, estou ali a conversar com os meus amigos, mas estou sempre atento ao relógio e uma das coisas que eu noto é a hora que os jogadores entram para aquecer. Eles entram sempre 40 minutos antes do jogo. E eu digo, porque é que estes gajos vão 40 minutos antes do jogo aquecer? Eu pergunto, porque depois se calhar isso vai-lhe faltar força para o resto do jogo. Eles fazem 40 minutos depois do aquecimento e passado 20 minutos ou meia hora o treinador manda o guarda-redes para o chão para estar a falar com eles 5 minutos, estilo basquetebol. E depois eu tenho por curiosidade e ver as estatísticas de jogo e ver que tempo é que houve de jogo direto. E os jogadores jogam 35, 40, 45 minutos, o máximo 50 que eu vi até hoje no Campeonato de Portugal e na Distrital de Aveiro. 50 minutos. Porque é que um jogador faz 40 minutos de aquecimento para jogar 50 minutos? Eles realmente completam os 90. Mas é uma crítica que eu estou a fazer porque acho que é muito show-off. É muito show-off. Acho que há elementos da equipa técnica que querem bicar para fora para se mostrar, para dizer que são os bons. Começam a fazer exercícios acrobáticos e essas coisas todas aí. Eu acho que o futebol é tão simples. O futebol é 2 balizas. Olhar para elas e tentar fazer golo, não é preciso tanta coisa para isto aqui. É uma crítica que eu estou a fazer. 40 minutos de aquecimento para fazer 35 minutos de jogo ou 40, o máximo 50 minutos, é uma vergonha. Pronto, é isto que eu estou a dizer. Eu já sei que estou despedido, não tenho equipa para terminar. Obrigada, Carlos Silva. A última palavra cabe ao nosso convidado especial, naturalmente, Miguel Rapinha. Notas finais. E por ser uma nota final, eu com um bocadinho mais de tempo, se calhar tínhamos aqui tema para uma boa conversa aqui com o Carlos, mas por ser uma nota final e quererem terminar o programa, eu vou deixar isso para depois. Uma das minhas notas finais, uma delas já abordámos aqui, que tem a ver com o figurino do Campeonato de Portugal, que já foi abordado. A outra era uma mensagem. Eu, como treinador e como parte integrante ao longo dos últimos anos do contexto do Campeonato SABSEG, gosto de ir acompanhando os jogos, gosto de fazer as minhas análises, gosto de ir mantendo o contacto, apesar de não estar no ativo, através da visualização dos jogos na plataforma, naquilo que a AFA, há uns anos esta parte acabou por nos proporcionar, e como o Carlos diz e bem, é uma ferramenta extremamente importante. E que esta época percebi que acabaram por fazer algumas alterações que têm dificultado quer o visionamento do jogo em direto, quer depois a sua análise e eventualmente até a dificuldade em fazer alguns recortes e tirar algumas informações que nós treinadores acabamos por conseguir tirar. E é no fundo um apelo à AFA, se eventualmente alguém me estiver a ouvir, de uma preocupação na perspectiva de conseguirem, se quiserem fazer esse upgrade, mas de conseguirem o mais rápido possível estabilizar as coisas de forma a que nós, quer urgentemente, através da visualização em casa ao domingo, quando nos podemos deslocar, poder ver o jogo, quer depois para uma consequente análise do próprio jogo, podemos ter essa ferramenta que tivemos ao longo dos últimos anos e que tão importante foi para nós, e eu falo como treinador, e que neste momento estamos... E com o Conselho de Arbitragem. Sim. E neste momento estamos, de certa forma, castrados por essa ferramenta. Sim. Muito bem. E mesmo com o Conselho de Arbitragem, estávamos habituados. Usam muito os framezinhos para chamar a atenção. Eu sei que sim. E muita gente habituada também a ver os jogos a partir do YouTube, e agora está numa plataforma diferente e que não tem funcionado da melhor forma. Queria precisamente deixar esse apelo nesse sentido. Eu sei que não sou só eu, que é um grito que não é só meu.
e queria aproveitar aqui ter voz para poder fazer. Muito bem, muito obrigada Miguel Rapinho, obrigada também ao João Pinto, ao Hélder Neto e também ao Carlos Silva. O programa Sintonia de Ataque, dedicado às competições da Associação de Futebol de Aveiro e ao Campeonato de Portugal, regressa na próxima semana. Nós daqui a pouco regressamos em formato Sintonia de Ataque, dedicado à 2ª Liga e à Liga 3. Até já!